Se você gostou de Devoradores de Estrelas, tem um filme obscuro dos anos 70 que eu acho que vai te interessar. Mas não me entenda mal, enquanto o novo sucesso da Amazon MGM chega com um orçamento de mais de 200 milhões de dólares, baseado num livro que já era fenômeno mundial, escrito por um autor que Hollywood já transformou em sucesso antes, e estrelado por um dos atores mais populares do planeta, Darkstar é praticamente o oposto disso tudo. É um filme estudantil que parece ter sido montado com peças roubadas de um ferro velho, e honestamente, foi quase isso que aconteceu. Os computadores lembram sucata, e a nave inteira parece prestes a cair aos pedaços. Só que o mais bizarro é que esse filme improvisado acabou prevendo muita coisa da ficção científica moderna. E quanto mais você descobre sobre ele, mais absurdo tudo fica. No começo dos anos 70, antes de Halloween e Alien, John Carpenter e Dan O'Bannon eram apenas estudantes da USC, e eles decidiram transformar o seu projeto universitário em uma sátira de uma odisseia no espaço, porque no futuro distante de 2001, tudo era silencioso, elegante e controlado. A dupla olhou para aquilo e pensou: que bobagem! Pra eles, se a humanidade realmente chegasse tão longe, o resultado provavelmente seria bem menos glamuroso. Seria sujo, claustrofóbico e, acima de tudo, tédio absoluto. Então, ao invés de brilhantes e impecáveis, os astronautas da Darkstar seriam caras normais, presos no pior emprego do universo. E é isso que acaba tornando o filme tão moderno, porque uma das coisas que faz a história de Ryland Grace funcionar tão bem é o fato dele parecer um cara normal. Ele erra, entra em pânico, faz piadas idiotas por uma questão de sobrevivência. Em Darkstar, a tripulação já está nessa há 20 anos. Logo antes do filme começar, o comandante Powell morreu eletrocutado por causa de um defeito na sua cadeira. E eles estão tão longe da Terra que suas mensagens demoram 10 anos para chegar. O que significa que qualquer chance de ajuda, mudança ou melhoria é basicamente inexistente. Então, depois de tanto tempo, a tripulação claramente está perdendo a cabeça. Doolittle, o novo comandante da missão, ignora protocolos e passa o tempo tocando garrafas penduradas. Talby se isolou da tripulação e fica dias observando estrelas através da cúpula da nave. Boiler brinca com facas para matar o tédio. E Pinback, interpretado pelo próprio O'Bannon, vive paranoico, descontando tudo num alienígena que ele decide adotar como mascote da nave. Não porque ele é fofo, mas porque os caras já estão completamente desconectados da realidade. Muito antes de Enigma de Outro Mundo e Halloween, John Carpenter já demonstrava seu fascínio por personagens isolados, ambientes claustrofóbicos e pessoas lentamente perdendo a estabilidade emocional enquanto tentam continuar funcionando. Só que aqui ainda é uma versão extremamente caótica disso tudo. A primeira morte de um tripulante da Darkstar funciona quase como um aviso do destino inevitável de todos naquela nave. Porque mesmo que eles conseguissem voltar pra Terra, provavelmente todas as pessoas que eles conheciam já estariam mortas. Só que isso não importa, porque também não existe a menor chance deles voltarem pra Terra. Eles foram abandonados pela humanidade, presos numa missão interminável, executando um trabalho absurdo, para cumprir um objetivo ainda mais absurdo. E afinal, que missão é essa? Diferente de Devoradores de Estrelas, onde Grace é enviado como a última esperança da humanidade, a nave Darkstar atravessa o espaço destruindo planetas instáveis. Planetas que talvez um dia, num futuro muito distante, possam atrapalhar colônias humanas. Ou seja, jogar bombas nucleares sencientes em planetas que podem atrapalhar a humanidade algum dia. Sergeant Pinback calling bomb number 19. Do you read me, bomb? Detonation in 6 minutes, 20 seconds. Só que a missão durou tempo demais e a nave está caindo aos pedaços. Os sistemas falham constantemente, as portas travam, o elevador enlouquece, a comunicação quebra sem parar. Tudo parece funcionar na base do se mexer demais explode. Diferente das ficções científicas tradicionais, aqui o espaço não parece aventura, parece expediente. Os personagens não se comportam como exploradores lendários. Eles são funcionários presos num turno infinito de uma empresa intergaláctica que claramente não oferece suporte psicológico. Outra semelhança curiosa com Devoradores de Estrelas é a presença de um alienígena marcante. Enquanto Rock é um alienígena criado através de múltiplas técnicas de efeitos visuais, marionetes sofisticadas e VFX modernos, os caras em 74 colocaram garras em uma bola. E o pior de tudo é que funciona. Ele é engraçado, estranho, quase como um personagem de desenho animado perdido dentro de uma ficção científica existencial. A criatura sai correndo pela nave enquanto Pinback tenta capturá-lo, e toda a sequência parece um pesadelo cômico. O
mais interessante é que o alien nem sequer estava planejado. Uma bola de praia já estava sendo usada como planeta durante as filmagens, até Carpenter perceber que aquilo poderia virar uma criatura. O que talvez seja a frase mais cinema independente dos anos 70 já dita. Não temos orçamento, então vamos transformar cenário em personagem. Anos depois, Nick Castle, o homem que deu vida àquela bola de praia, seria ninguém menos que Michael Myers. E O'Bannon levaria várias das ideias nascidas nesse trabalho para Alien, uma criatura solta dentro da nave, os corredores claustrofóbicos, a tripulação operária, a tecnologia decadente, o isolamento espacial e a sensação constante de que tudo está prestes a dar errado. A produção começou com apenas $1000 entregue pela faculdade, então praticamente tudo no filme precisou ser inventado na marra. Os próprios estudantes construíram os cenários, fizeram miniaturas, improvisaram efeitos, montaram iluminação com o que tinham, e várias dessas limitações acabaram definindo a identidade visual do filme. Os painéis da nave, por exemplo, usavam bandejas de gelo iluminadas por baixo como botões futuristas. Partes internas foram montadas com sucata industrial e peças reaproveitadas, o que criou aquele visual mecânico, usado e decadente que depois viraria padrão em muito sci-fi. Até o design da nave nasceu desse espírito improvisado. Foi desenhado num guardanapo enquanto a equipe estava numa lanchonete e mesmo assim, acabou tendo um visual extremamente influente. A Dark Star não parece futurista de forma tradicional. Parece usada, industrial, pensada mais na funcionalidade do que na estética. Basicamente, um caminhão espacial. E até o efeito de hiperespaço, com estrelas virando linhas de luz, nasceu dessas improvisações técnicas. A sequência foi inspirada pelos efeitos visuais em Uma Odisseia no Espaço, só que recriada por estudantes sem dinheiro tentando alcançar algo parecido na base da gambiarra. O efeito acabou sendo uma das primeiras representações visuais desse tipo no cinema, e anos depois, George Lucas faria algo um pouco parecido. Se você é uma pessoa de bem e pretende assistir Dark Star, talvez esse seja o melhor momento para parar o vídeo. Sério, porque daqui pra frente entra a parte que transforma o filme de ficção científica trash dos anos 70 em uma das ideias mais absurdamente interessantes que eu já vi nesse gênero. Let's have some music in here, Boiler. Sure thing. Uma das bombas da nave sofre uma falha durante uma missão. Pinback chega a autorizar a detonação normalmente, mas a bomba simplesmente não consegue se separar da nave. Então o que deveria ser só mais uma rotina vira uma emergência imediata. E no meio do caos, Doolittle procura ajuda justamente com o comandante Powell, que morreu ou pelo menos deveria ter morrido. Esse tempo todo, a tripulação manteve Powell preservado em um estado criogênico, preso numa existência meio viva, meio morta. E o detalhe importante é que Powell entende o que está acontecendo imediatamente. A bomba não está com defeito, ela chegou a uma conclusão lógica. Então ele sugere algo absurdo: conversar com ela. Doolittle sai da nave, flutua sozinho pelo espaço e começa uma discussão filosófica sobre realidade, percepção e existência. E o que faz a cena funcionar tão bem é que o filme nunca perde o tom. Ele continua estranho, meio ridículo e ao mesmo tempo extremamente profundo, porque Doolittle tenta convencer a bomba de que talvez sua percepção da realidade estivesse errada. Se ela não puder confiar nos próprios sentidos, talvez não possa confiar nas ordens que recebeu. Então a cena vira quase uma batalha filosófica. Doolittle tentando empurrar a bomba para a dúvida, enquanto a bomba tenta encontrar algum tipo de certeza absoluta. I think, therefore I am. This is fun. Aos poucos, a bomba começa a refletir sobre si mesma, sobre consciência, sobre o que significa existir, até que chega a uma conclusão inevitável. A única coisa da qual ela pode ter certeza é que ela pensa. E se ela pensa, ela existe. E se ela existe, é para ela cumprir uma função: explodir. Hey. Let there be light. E honestamente, é difícil explicar o impacto dessa cena sem assistir. Você começa rindo da ideia de um astronauta discutindo filosofia com uma bomba nuclear e termina assistindo uma conversa sobre propósito existencial, no meio do vazio do espaço. Como se o filme inteiro existisse preso num espaço ambíguo, entre a piada absurda e a crise existencial legítima. E talvez seja justamente essa cena que melhor resume o que é Dark Star. Um rascunho bagunçado de ideias gigantescas, uma comédia espacial virando crise existencial, uma bomba nuclear discutindo filosofia, um filme que parece piada até o momento em que deixa de ser. Porque olhando hoje, você consegue ver várias ideias clássicas da ficção científica moderna ainda em estado bruto, antes de receberem milhões, antes de virarem versões mais polidas, antes de Hollywood descobrir exatamente como vender esse tipo de história. Tudo parece cru, desajeitado, quase acidental, mas é exatamente aí que mora o encanto de Dark Star. Você assiste ao filme e tem a impressão de que ele está constantemente ultrapassando seus próprios limites, como se as novas ideias estivessem surgindo mais rápido do que a produção consegue acompanhar. E tudo isso nasce de algo absurdamente simples: um filme estudantil, feito com peças reaproveitadas, uma nave projetada em um guardanapo e um alienígena que é literalmente uma bola de praia.